Bem-vindos a mais um programa da série Diálogo Filosófico. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios a professora Luzia Miranda. Ela é mestre em Educação pela Universidade Brás Cubas e também é coordenadora e professora do curso de Pedagogia da UniABC. O tema de hoje será o educador Anísio Teixeira. Obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui nesse espaço filosófico, né, para conversarmos um pouco a respeito de um dos maiores educadores da educação brasileira, que é o Anísio Espíndola Teixeira. Como você mesmo disse que o Anísio Teixeira é um dos principais educadores do Brasil no século XX, você poderia fazer um pequeno resumo biográfico? Claro. Bom, nós brasileiros, né, educadores brasileiros, temos assim sempre muito orgulho, né, de falarmos a respeito de um educador do nível, da qualidade, da importância de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é um baiano, nasceu na Bahia, em Caeté, em 1900, no dia 12 de julho de 1900. Estudou em colégios jesuítas, né, lá na Bahia, formou-se ainda muito jovem, com 22 anos, no curso de Direito, no Rio de Janeiro. Era uma pessoa, por conta, né, de todo o seu histórico, com condições diferentes de outros educadores, né, que a gente estuda a biografia, com umas certas condições que proporcionou a sua ida aos Estados Unidos, a países da Europa, cujo objetivo era estudar os diferentes sistemas de ensino, não é? Teve lá a oportunidade de conviver, de estudar com John Dewey, norte-americano John Dewey, e depois, mais tarde, ele retorna para o Brasil com toda essa vasta experiência, onde ele vai atuar, na verdade, ele vai fundar mesmo a proposta, ele apresenta, né, a iniciação da proposta da iniciação científica no país, que é, assim, um marco, né? É tão importante essa sua iniciativa para com a pesquisa no país, que foi considerada a exemplo da Semana da Arte Moderna e também da fundação da Universidade de São Paulo, da USP. Anísio, quando instaurou-se o governo militar em 64, ele deixa o país, retorna para os Estados Unidos, lá ele vai lecionar, né, nas universidades norte-americanas. Depois de um tempo, com essa sua experiência de professor universitário, ele voltou para o Brasil, atuou como membro do Conselho Federal da Educação e atuou em vários outros cargos, né, sempre representando e trabalhando nas políticas públicas brasileiras. E, misteriosamente, ele morreu no Rio de Janeiro. Quando ele ia completar os seus 71 anos, em julho, ele faleceu no mês de março de 1971. Você tocou num ponto das viagens dele para a Europa, os Estados Unidos, onde ele teve contato com John Dewey, não? Isso. E que parece que teve uma influência muito grande sobre o trabalho intelectual do Anísio, e me parece também que o Anísio está um pouco influenciado pelo pragmatismo. Isso é correto? Sim, é correto. O pragmatismo, né, só para nós nos situarmos, é uma proposta que significa aprender fazendo, né? E esse aprender fazendo implica na aprendizagem com experiências, né? E o Anísio Teixeira, ele propõe que a educação seja um processo de recriação e de reconstrução do educando. Sendo assim, isso só pode acontecer por meio da experimentação. Ele afirma que só aprendemos quando somos capazes de aplicarmos esses conhecimentos, né, na primeira oportunidade de uma atitude, né? Então, ele está sempre voltado para os conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais, que está enraizado no pragmatismo, né, do aprender fazendo de John Dewey. O Anísio Teixeira, o Lourenço Filho, e se não me falha a memória, até o Fernando de Azevedo, eles participam de um movimento, né, chamado Escola Nova,
não, Escola Novismo, e também o Manifesto dos Pioneiros. Me parece que toda essa movimentação tem uma extrema importância para as décadas de 30 aqui no Brasil, para essa primeira metade do século XX, nas suas discussões sobre a educação. Isso procede? Procede. A importância do movimento está na luta da escola aberta, né? Ou seja, a busca de direitos para todos, a educação e a democratização do ensino. O Anísio Teixeira aqui no Brasil, ele vem e levanta essa bandeira para que, e traz isso dos outros países, né? Como nós já falamos, da Europa e principalmente dos Estados Unidos, para que nós tenhamos uma educação que passe a ser vista, assim, para os intelectuais, a maneira de que nós poderíamos estar dando uma outra, tendo um outro olhar, um outro foco para o povo brasileiro, né? Ou seja, qual seria a saída para a situação da crise que nós nos encontramos com os grandes avanços, né, da industrialização e também da questão urbanização em todo o mundo, né? Então, é uma gama que pede muitas mudanças. Então, esses intelectuais, a exemplo de Anísio Teixeira, e como você falou, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, eles levantam essa bandeira exatamente para que nós tenhamos, né, uma âncora que seria a educação. E isso, as consequências, nós convivemos com ela até hoje. A exemplo da 9.394/96, ainda, né, no ano de 96, isso iniciou-se no ano de 1920, e então, aí com 76 anos depois, há uma lei de diretrizes e bases, não esquecendo também da 4.024/61, que já vinha, né, com esses propósitos. Aí a lei 5.692 também propaga que o aluno tenha, né, a escolaridade gratuita e obrigatória, transformando o antigo primário, o antigo ginásio no primeiro grau. A 9.394 traz mais força das consequências desse movimento, né? E isso também tem, assim, muito a ver com as questões paralelas ao que leva esse movimento, que são as pessoas que desenvolvem esse ensino sistemático, a educação sistemática, ou seja, a formação do professor, né? Então, aí a gente vai ter toda uma história da evolução, da formação do professor brasileiro, que inicia desde esse movimento da escola novista, da escola nova. Certo. Olha, vendo você falar sobre esse assunto, é perceptível que você deve ter desenvolvido vários trabalhos como professora do curso de pedagogia, não? E eu acho também que você deve ter falado muito sobre os princípios e as práticas de Anísio Teixeira. Mas, só antes de você adentrar nesse ponto, como é interessante, não? Porque a universalização do ensino aqui no Brasil, não, do ensino básico, ela é tão recente quando todos têm acesso, não? Talvez isso, no seu ver, tenha alguma ligação também com os problemas sociais, econômicos aqui do Brasil? Sim. Como educadora, nós todos usando da lucidez, né, e dos aspectos pedagógicos, somos favoráveis que a escola seja aberta para todos. Mas é necessário que essa escola tenha condições e infraestrutura para receber todos. O que ocorreu, e nós sabemos, é que no decorrer de toda essa trajetória, a escola abriu-se, né, tem suas portas abertas, mas com poucos avanços, digamos assim, até no que diz respeito à formação e à atuação de cada educador, né? Então, o Anísio Teixeira, ele propunha que o professor, antes de nós investirmos na educação básica, nós investíssemos na formação do professor. Que é uma discussão muito atual, não? Que vários governos têm
feito, já realizado isso nos últimos 10 anos, e ele já falava isso há mais de 50. Há mais de 50 anos ele já tinha como proposta esse investimento no sentido de que o professor, com outras palavras, ele deixava muito claro que se a educação básica recebe todo um apoio, mas se são os mesmos, digamos assim, despreparados para assumir, de fato, os papéis que essa nova escola exige, que essa nova sociedade exige, porque é um novo aluno que vem para dentro da escola, não é um aluno mais elitizado, ele não passou mais por uma seleção. Ele tem que ser entendido, tem que ser, uma vez atendido, entendido e atendido para que realmente a educação aconteça e aconteça como a Anísio sempre propôs, com qualidade. Porque senão não tem sentido nós discutirmos democratização. Vai democratizar perdendo a qualidade da educação. Então, nesse sentido, o aluno, professor, ele teria que ser remunerado, ter condições para estudar, e uma vez bem formado e não apenas com algumas informações, aí sim ele ir para dentro da sala de aula e fazer um trabalho realmente eficaz, e não apenas como todos tentam ser pelo menos eficientes, Então nós pedagogos, nós sabemos discernir o que é um professor de um educador, este professor com uma atuação eficiente, uma atuação eficaz, ou seja, realmente comprometido com os resultados, Então quando lá levantou-se a bandeira, era no sentido, com a expectativa, com a esperança de que nós tivéssemos, de fato, pessoas preparadas para levar adiante esse movimento da Escola Nova. Que interessante. E dentro, pensando nos dias atuais, não tem nem como discutir, mas eu gostaria de ouvir um pouco do que você tem a falar da atualidade do pensamento do Anísio Teixeira, de como é importante ainda estudar esse educador. Gostaria, antes de responder a sua pergunta, só registrar, porque para o Anísio Teixeira, ele tem alguns princípios, e dentro dos seus princípios, dentro das propostas pedagógicas de Anísio, inicia-se com o próprio ato de aprender. Então, se eu não estou em condições de aprender a aprender para ensinar, que aí tem o braço de um dos princípios específicos que Anísio cita, que é a formação dentro de uma educação de base que seja geral e humanista. Que esse aprender a ensinar está muito enraizado na formação humanista. E aí ele tem mais 4 princípios além deste. A educação é um direito, que nós já falamos aqui na questão de a escola ser aberta para todos, que a educação não é um privilégio, até título de livro que ele traduziu, do próprio John Dewey, que a educação na escola pública tem que ser vista como, a escola pública sendo vista como uma máquina para a democracia, o preparo para a democracia. Então, lá acontecer na escola pública a democracia. E nós que somos filhos de escola pública, sabemos que somos uma geração que levantamos muitas bandeiras, não é isso? Sem dúvida. E é quando você me pergunta como faço isso dentro da sala de aula, enquanto professora de didática, como coordenadora do curso de pedagogia, eu tento ressuscitar e elucidar muito essas questões alusivas à educação democrática, porque tudo dá a entender que é uma democracia, mas nós sabemos que nós ainda estamos muito distantes, Porque o fato do indivíduo ter o direito da matrícula, de escolarização, não significa que ele está, de fato, recebendo efetivamente essa escolarização, E aí o 5º princípio de Anísio é exatamente o professor deve ser capacitado democraticamente, E aí, no dias de hoje, nós podemos, aí respondendo especificamente a sua questão, a pedagogia brasileira ela tem um tesouro deixado por Anísio Teixeira, que é exatamente a formação do professor, que deve ser a nossa meta. Nós, enquanto educadores que estamos comprometidos com as nossas ações do dia a dia, dentro da sala de aula, temos que entender que somos responsáveis pela a formação de todo e qualquer outro profissional,
de todo e qualquer cidadão, né, de todos os cidadãos dentro da sociedade brasileira. Passa pelas mãos dos professores, né? Então, para nós educadores, herdar esses princípios, né, de Anísio Teixeira é estar cada vez mais comprometido com a educação, sobretudo sendo otimista com a educação brasileira, acreditando na educação brasileira, e fazendo de todo um esforço para que a educação não possa ser banalizada e nem confundida com produto de menor ou de menos qualidade. Ok. Bom, obrigado, professora. Foi um prazer receber a senhora. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tema, acessem www.unebc.br. Obrigado.